antigo do que o conceito das múmias como seres que se levantam para atacar as pessoas, que na verdade é um exagero, idealização ocidental em cima de toda a estética egípcia. Existia um outro que era o de maldição da múmia, a ideia de você pegar, ainda mais mexer num túmulo, né, e ser amaldiçoado por mexer aquilo, que existe na nossa cultura há tempos para vários tipos de itens diferentes. E o que acontece é que no século XIX, a Louisa May Alcott criou o conto A Maldição da Múmia, que depois foi compilado na época, e o que ocorre é que esse conto ele não tem uma múmia em si atacando as pessoas, mas é um conceito de uma maldição. E existe um motivo para esse tipo de material ter sido produzido na época, mesmo período onde grandes obras estavam criando as bases do horror moderno, como Drácula, Carmila, O Médico e o Monstro, Frankenstein no comecinho do século XIX. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros Aventuras e vamos lá. Primeiramente, esse nome não é tão desconhecido de uma parcela dos fãs de literatura, porque a Louisa, ela é a mesma criadora de Mulherzinhas, uma obra famosa mundialmente, onde, inspirado em parte na própria biografia pessoal, ela conta a vida de uma garota e suas 4 irmãs no meio da Guerra Civil dos Estados Unidos. E o que acontece é que essa obra é famosa mundialmente, de toda a questão dramática que é trabalhada lá dentro, e além disso ela fez muito sucesso na época, ganhava dinheiro publicando histórias infantis. Só que também houve contos de terror que ela publicou, e entre eles está o Maldição da Múmia. Pois é, e o que ocorre é que o conceito mais de múmia atacando pessoas como a gente conhece só vai aparecer mais pra frente, sendo que o que ocorre é que a partir do momento onde o Napoleão Bonaparte, lá no século XVIII, pegou e invadiu o Egito, trazendo um monte de peças para a Europa, começou aquilo que a gente chama de egiptomania, onde a estética egípcia e várias noções sobre o Egito, meio exageradas, meio deturpadas, começaram a pegar e se espalhar. Antes disso, já havia certas crenças e certos costumes, uma certa, digamos, idealização do Egito que tinha antes envolvendo justamente as múmias, porque, para vocês terem ideia, na Europa medieval não era incomum você roubar e importar múmias egípcias para fazer pós com o objetivo de transformar aquilo em medicamento. Pois é, existia realmente pó de múmia sendo usado, ingerido para pegar e a pessoa achando que aquilo funcionava como para os mais diversos tipos de fins. Inclusive até tinta específica, que era um marrom múmia, que era um tipo de tom de marrom que você criava a partir justamente do pó de múmias. Olha só como macabro e bizarro já existia na época. E, inclusive, essa desvalorização dos coitados dos túmulos de outro país diferente, né? E essa egitomania começou a crescer, como eu disse, depois Napoleão cresceu ainda mais, e ficou famoso a ponto de que pessoas ricas que iam para a Europa no século XIX, eles davam um jeito de trazer uma múmia e ainda por cima fazer todo um rito, toda uma festa, basicamente, em torno do processo de desenrolar a múmia para ver o que tinha embaixo das bandagens, para vocês verem o nível de loucura. Inclusive, eu tenho conversa completa com uma egiptóloga real aqui no canal, né? Inclusive, um abraço aí, Carol, brigadão pela entrevista de alguns anos atrás que você acha aqui no canal. E realmente, essas doideiras acabavam acontecendo na época e geravam um maior fuzuê. Sendo que a gente vai ter a ideia com isso, bases, inspirações para as primeiras histórias de horror na Europa, pegando e em cima justamente de múmias ocorrendo. Mais pra frente, o filme da múmia, o primeiro lá dos anos 30, que depois geraria múltiplas continuações, remakes, inclusive até a gente ter o remake clássico dos anos 90, que todo mundo, lá dos anos 90, anos 2000, que todo mundo gosta e que vai ganhar o filme 4 agora, né? O que acontece é que houve uma ressurreição dessa egiptomania, trocadilho não intencional, lá nos anos 20, lá 1922, quando foi descoberta a tumba de Tutankhamon. Tanto pelo fato de uma mega tumba ser descoberta, quase intacta, cheia de tesouros lá dentro, quanto pelo fato de que um monte de gente da expedição
morreu, e havia um monte de boatos de que aquelas mortes não teriam sido mortes naturais ou por doenças, não teriam sido uma coincidência, mas teriam sido amaldiçoados por terem quebrado um túmulo antigo. Então, como estava todo esse fuzuê, foi o período perfeito para, na época, quando começou os grandes monstros da Universal a partir do Drácula, eles pegarem e criarem também uma múmia monstruosa como o grande vilão de um dos filmes da época. Então, retornando um pouco para quando o conceito de maldição da múmia ainda estava sendo estruturado, com isso dá para ver um pouco um contexto, então, onde estava toda essa questão de aquilo que a gente chama de egiptomania, né? Atualmente estamos num processo muito mais respeitoso em relação aos países estrangeiros, aos seus costumes, inclusive aos costumes dos ancestrais, né? Afinal, ninguém gostaria, por exemplo, que uma igreja fosse saqueada para roubar, por exemplo, as relíquias de um santo lá dentro, para, por exemplo, triturar e fazer remédio, seria uma blasfêmia absurda, né? Então, pense as equivalências aí. Então, vamos falar um pouquinho do conto. Lembrando que se vocês estão gostando, aproveita para dar aquele like, compartilhar com seus amigos e vamos nessa. Nesse caso, é uma edição da editora Tábula que peguei e comprei aqui, né, de forma separada. E o que ocorre? Nesse conto, especificamente, nós temos um explorador do Egito, que acabou de voltar para casa, e a esposa dele acabou achando, ou melhor, a noiva dele, descobriu algumas sementinhas que ele trouxe dessa expedição. E perguntando a origem dessas sementinhas, ele fala de uma situação onde ele e um professor supervisor dele acabaram se perdendo dentro das catacumbas de uma pirâmide, onde, para poderem pegar e sobreviver, usaram uma múmia para se aquecer, torrando ela no fogo. Olha só o nível de blasfêmia, de bizarrice da galera. E o que acontece é que nos mesmos itens da múmia que acabaram sobrevivendo no processo, tinha essa série de sementinhas. Ela pega, fica fascinada, ela quer plantar uma, e enquanto o rapaz quer pegar e tá com medo, porque a múmia que foi destruída era de uma poderosa feiticeira egípcia, não vai que tá alguma coisa lá no meio, só que ele acaba reservando uma sementinha ao invés de destruir tudo e enviando para um cientista que ele conhece. Então, o tempo vai passando, vai tendo os preparativos para o casamento, e ele ansioso tanto pelo casamento quanto pela resposta do cientista pesquisando e cultivando a semente. Até que ele receber a carta, descobrindo que o cientista morreu. E a carta do próprio cientista, que por que ele faleceu? Aí o que acontece é que justamente por manipular aquela planta que estava crescendo e se desenvolvendo, uma planta que era usada para fazer poderosos venenos no Egito, ele acabou se intoxicando e faleceu e ficou prestes a morrer, e acabou fazendo essa carta justamente para o rapaz que enviou, para que se ele tivesse alguma outra semente ele não podia cultivar, porque senão manipulando ela a pessoa poderia morrer intoxicada. Só que tarde demais, porque ele descobre que a esposa dele também tinha roubado uma sementinha para ela, que ele não tinha destruído tudo e que também tinha cultivado a planta, que pegou e envenenou ela, matando ela, prestes a pegar e ter o noivado. E essa fábula é ótima, porque, temos a ideia de alguém que faz uma canalice brutal com um solo vizinho e acaba saindo, destrói todo um cadáver, destrói um túmulo como se fosse nada, inclusive ele não se importa absolutamente em momento nenhum com aquilo que ele fez, terra estrangeira, e acaba em parte sendo amaldiçoado por causa disso. Mas não é uma maldição física, assim, uma maldição direta, uma coisa dos ancestrais, dos fantasmas. A gente pode pensar talvez até que tenha algum fantasma sussurrando no ouvido dos personagens, ou fazendo com que certas coincidências ocorram para ocorrer um envenenamento, claro, né? Mas, primariamente, é por causa justamente de uma planta, de um conhecimento ancestral que era desprezado, que acabou sendo, que ao ser desprezado resultou na morte, justamente na morte tanto da esposa quanto do cientista que era amigo dele, né? E é interessante, né, que ele até descreve a plantinha como tendo o formato de uma serpente, né, ressaltando essa questão venenosa, sabe? E é engraçado que a gente realmente tem umas flores que tem uns formatos meio bizarros por aí, né, o que é bem divertido, algumas vezes formatos muito bonitinhos, algumas vezes formatos meio macabros, né?
Logo, então a história vai criando todo esse clima de tensão em torno disso, né? Então é uma coisa que parece que vai ser uma coisa amaldiçoada, mas na verdade tem uma base científica no final das contas, né? Lembrando que até a Agatha Christie pegou e trabalhou com essa questão de maldição que não é maldição, né? Que tem um conto de múmia do Hercule Poirot, né? Onde ele pega e tem que lidar com o caso de uma falsa múmia que está atormentando as pessoas numa escavação arqueológica, mas na verdade é alguém disfarçado. Depois pegue e procure esse conto da Agatha Christie que é bem bacana, gente. Então, e o que acontece, esse conto, então, ele é o primeiro, ele é um dos primeiros, se não o primeiro, como eu disse, sempre é difícil dizer o primeiro, porque sempre aparece alguma coisa que foi feito por uma pessoa menos conhecida, alguns anos antes, em algum outro canto, em algum outro país menos conhecido, né? Mas esse é considerado um dos primeiros contos que criou, dentro da estrutura literária como a gente conhece, mais tradicional, o conceito de maldição de múmia egípcia. E que acaba com isso refletindo e discutindo também um pouco a questão justamente desse preconceito, exageração e quase caricaturização que você tinha justamente de certas crenças externas na época. Lembrando que, por exemplo, Drácula, nós também temos a ideia das crenças locais sendo desprezadas, e por isso você tem o Drácula espalhando seu vampirismo por Londres, enquanto as pessoas pegam e ignoram as crenças locais do país de onde ele veio, né? Com exceção justamente do Dr. Van Helsing, sabe? Então, fora isso, a gente tem histórias até o famoso H.G. Wells, que serve principalmente ficção científica, ele tem algumas historinhas envolvendo isso, com uma pessoa que se apaixona, que acaba dando em cima da filha de um feiticeiro, e por causa disso acaba sendo amaldiçoado, ou mesmo o conto A Estranha Orquídea, né, que é uma planta estrangeira que acaba sendo trazida, só que é uma planta vampira que suga a vitalidade das pessoas. E vocês, que histórias de múmia vocês já leram, vocês já assistiram? Lembrando aqui, no Brasil nós produzimos muitas histórias de terror de múmias muito interessante, inclusive com um tom meio super-herói. Até a Marvel fez histórias de múmia como um monstro do bem, sabe? Alguém amaldiçoado, porém usando suas forças para lutar contra os poderes do mal na história. Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!